Tem uma área da filosofia que nós conhecemos como epistemologia, que ela se preocupa em nos informar sobre como nós conhecemos as coisas. É possível conhecer as coisas, de fato? Se é possível, como é que é possível conhecer as coisas? E qual que é o limite desse conhecimento? Certa vez um filósofo chamado David Hume, é um filósofo da modernidade, ele afirmou que o problema do conhecimento estava no tempo. Você pode conhecer o passado, porque já passou pela sua sensibilidade. Você pode conhecer o presente, mas você não pode conhecer o futuro. E muitas vezes nós estamos acostumados ou habituados, né, a acreditar que conhecemos as coisas simplesmente pelo fato de que já passamos pela mesma coisa por várias vezes. Vou dar um exemplo. O sol. Quem nos garante que amanhã o sol ele irá nascer? E para tentar provar que tem uma certa razão nesse pensamento de David Hume, eu escolhi falar sobre o sol. O sol, um dia ele vai morrer. E quando acontecer, a Terra irá deixar de existir. Você já parou para pensar que o Sol é uma estrela que ela torna a vida possível aqui na Terra? Pois é, o Sol, que torna a nossa vida possível, ele também tem um prazo de validade. Pode parecer estranho, mas o Sol ele não queima da mesma forma que queima o fogo, como uma fogueira. O Sol tem uma estrutura dentro do seu interior que se chama núcleo, é o núcleo solar, que permite com que ele continue queimando e vivendo por muito e muito tempo. Isso aí nós damos o nome de fusão nuclear. O núcleo do Sol, a pressão e a temperatura, eles são tão gigantescos, né, que átomos de hidrogênio eles se unem para formar um hélio. Como é que eles se unem? Eles se chocam a todo instante. Quando esse hidrogênio ele se une junto com outro hidrogênio através do que nós chamamos de fusão, ele vai liberar uma energia, né? O resultado desse choque vai ser o hélio. O hélio. Uma pequena matéria dessa é transformada em uma quantidade gigantesca de energia. É exatamente como explicou aí o nosso querido Albert Einstein na famosa equação, né? E igual a mc ao quadrado. Essa energia que leva cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra, na forma de luz e calor. E sem ela nós não existiríamos, nem as plantas, nenhum tipo de vida na Terra seria possível. Só que é o seguinte, o combustível do Sol ele não é infinito, né? Ou seja, um dia ele vai terminar. Os cientistas estimam que o Sol já viveu a média de 4,6 bilhões de anos. E o Sol ainda possui uma média de 5 bilhões de anos de vida. Ou seja, não é só o ser humano que tem um fim. Quando esse hidrogênio que eu acabei de dizer, né, que está dentro do núcleo acabar, o Sol vai começar a mudar de forma drástica. Né? Ele vai crescer de uma forma tão grande, ele vai se tornar uma gigante vermelha. E aí ele vai engolir Mercúrio, Vênus e a própria Terra. Ou seja, com o fim do Sol, a Terra também terá seu fim. E existe uma grande probabilidade, né, que ele vai engolir Vênus, Mercúrio e a Terra. E aí o que acontece com as temperaturas altamente extremas, vida já era. Depois dessa fase, aí o Sol vai expulsar umas camadas externas, ele vai formar uma enorme nuvem brilhante no espaço,
chamada nebulosa planetária. O que restará apenas o núcleo dessa estrela, do núcleo dessa estrela, uma anã branca. E aí essa anã branca ela vai continuar brilhando aí por bilhões de anos, né? Até sua energia se acabar por completo. Ou seja, até mesmo o Sol que parece eterno para nós, um dia ele terá o fim. Só que isso vai acontecer daqui a bilhões de anos, né? Até isso, chega esse período aí, a humanidade terá muito tempo para poder evoluir, ou até desaparecer por outros motivos. Engraçado que nós, quando pensamos em finitude, né? Algo finito, aquilo que tem fim, nós pensamos apenas na vida humana, né? Na vida dos animais irracionais. Mas o Sol, ele um dia vai acabar. O planeta Terra também um dia vai ter seu fim. E aí, às vezes, eu me pego imaginando: será que nós vamos ter um ciclo infinito de criação de terra, de vida em forma geral? Será que daqui a 20 bilhões de anos nascerão aí outros seres que não sejam os humanos? Ou que sejam humanos? Não sei. O fato é que isso faz com que eu repense muito a minha vida, com as coisas que eu já fiz, as coisas que eu deixei de fazer e as coisas que eu ainda faço. E eu vejo muitas pessoas com orgulho, soberba, menosprezando pessoas porque não têm dinheiro ou porque moram na rua, batendo nos animais, como se elas fossem melhores e fossem eternas, seres eternos. E quando você pensa nisso, você percebe que nós não somos nada. Agora, voltando para David Hume, vocês entenderam por que o pensamento dele tem uma certa veracidade? Nós achamos que conhecemos as coisas. Nós acreditamos que amanhã, pela manhã, o sol vai se pôr. Pode ser que não, por algum motivo externo a nós. Pode ser que amanhã o sol não exista. Ou que qualquer outro fato que nós estamos habituados a, a ver, esse fato amanhã pode não existir. A partir dessa perspectiva, acredito sim que David Hume estava certo. Porém, assim,